First of all, Charles Oliveira. There is a house in Charming. Kamaru Usman. Ok, vou tentar resumir, mas vamos começar com Charles Oliveira. Foi uma boa luta. Primeiro de tudo, cara, Charles Oliveira. Você não pode negar que esse cara é uma estrela. E isso é louco pra mim, sabe por quê? Porque eu nunca entendi isso. Quando eu era campeão, ele estava se tornando campeão. Então ele foi e se tornou campeão. E eu pensava, mas ele não fala inglês. Tenho certeza que ele entende um pouco, mas não fala inglês. E o que torna difícil as coisas. Sempre dizem que inglês é uma língua universal. Então isso torna mais difícil para muita gente, principalmente no mundo ocidental, se conectar em torno disso. Mas Charles, cara, ele rompeu todas as barreiras. Ele rompeu tudo. Eu lembro de estar na plateia e quando ele entra, é um som ensurdecedor. Eu penso, tem tantos brasileiros aqui, mas não são apenas brasileiros. Ele ultrapassou limites. Charles Oliveira é uma estrela consagrada. E eu acho que isso se deve ao jeito com que ele luta, como ele performa. Ele avança. Ele está disposto a entrar em ação. E como dizemos na África, é uma briga de quintal. E ele vem para brigar toda vez. Ele chega pronto para lutar. E ele mostrou isso. Agora, falando sobre o Michael Chandler, ele tinha um plano de jogo certo, acredito eu. Ele se preparou para entregar uma boa performance. Mas eu não sei, há algo que precisamos discutir sobre isso. Porque, tecnicamente, quando se trata do Michael Chandler, ele perdeu o seu título do peso leve no Bellator por causa de um chute na perna. Se eu não me engano, no nervo femoral. E parece que esse chute desativou completamente a sua perna esquerda. Ele não conseguia se manter em pé toda vez que ele pisava, parece que torcia o tornozelo, algo assim. E isso é sintoma clássico, né, de ser chutado ali naquele ponto. E ele perdeu o cinturão. Se eu não me engano, numa disputa de peso leve, eu acho que é isso. E desde então, Michael Chandler tem sofrido com isso, ele sofre com isso. É como se toda vez que ele leva um chute lá, aquela perna é desligada completamente. Eu não sei se vocês notaram isso, mas teve alguns chutes do Charles Oliveira naquele ponto ali na perna. Não foram chutes talvez tão fortes, mas a região ali da perna do Chandler estava vermelha. E Charles Oliveira fez o que tinha que fazer. Continuou colocando pressão e continuou dominando Michael Chandler. Pense nisso. Michael Chandler, ele é um wrestler. Ele é um ótimo wrestler. E Charles estava buscando as quedas de forma ofensiva. E se isso não mostra que Chandler estava completamente comprometido, eu não sei o que mostra. Mas foi um trabalho fenomenal de Oliveira, visando as pernas, tirando a base. E no segundo round, ele estava em um controle completo. Michael Chandler conseguiu sobreviver até o quinto round. E ainda conseguiu ali, com muita coragem, continuar. E, sem dúvidas, ele também é um dos melhores showmans que temos, sem dúvida. Ele sabia que o público estava lá para ver a luta. Ele sabia que a equipe principal estava lá o apoiando. Então ele pensou, vocês vieram me assistir? Então eu vou dar um show. Não importa se ele estava comprometido, se ele estava perdendo, se ele estava em desvantagem. Ele entregou um show. E isso ficou claro. Porque o que ele fez no final também, no final da luta, foi uma coisa extremamente incrível. Então, eu nunca disse que ele não conseguiria, mas eu simplesmente também gostei da provocação ao Conor. Eu gosto disso. Eu gosto dessa ideia de que Michael Chandler se sente à vontade para resolver essas questões. Eu gostei dessa luta. E Conor, ele não tem sido tão ativo, assim como o Chandler, mas ainda assim eu acho que é uma boa luta. E é uma luta possível para o Chandler ganhar. E também para o Conor. Ambos são entretenedores, então qualquer coisa pode acontecer. Eu acho que essa luta ainda é muito boa. Eu preferiria ver isso do que Max Holloway contra Chandler. Mas, se é o que eles querem, tome aqui o meu dinheiro, eu vou assistir com toda a certeza. Senhores, vocês ouviram aí as falas do Kamaru Usman
especificamente aí se referindo e reagindo à luta do Charles do Bronx Oliveira contra o Michael Chandler. Luta essa que aconteceu aí nesse último final de semana, nesse UFC 309. Estupendo aí, card, tá muito interessante, foi esse card do UFC 309 e, obviamente, né, aonde tem Charles Oliveira lutando é sinal que ele vai dar show. Charles Oliveira se tornou aí um dos lutadores mais empolgantes do UFC. Antes do Alex Poatan chegar no UFC, quem era a maior estrela do UFC no momento? Antes de perder para o Islam Makhachev, era o Charles Oliveira. Era o do Bronx. Do Bronx, antes de perder para o Islam, ele era a maior estrela do UFC. Obviamente, no decorrer do tempo, irão surgir novas estrelas. Mas Charles do Bronx é como Max Holloway, é como Justin Gage, é como Dustin Poirier, né? Quando esses caras aparecem para lutar, quando tem lutas marcadas desses caras em um card, em um evento, é sinal, meus amigos, que vai ter show. É sinal ali de luta da noite, ou performances da noite. Então, Charles Oliveira aí se encaixa nessa luta, né, cara? Mesmo vindo de derrotas, né, mesmo perdendo, mesmo vindo de derrota, Charles Oliveira, quando aparece para lutar, quando Charles do Bronx está em algum card, é sinal de vendas de pay-per-view. E mesmo vindo de uma última derrota, Charles Oliveira ainda é um cara que vende muito, meus caras. Tudo isso, como o próprio Kamaru Usman falou, né, pelo seu estilo de lutar, pelo seu jeito de lutar. Nesse jeito de lutar, de andar para frente, de buscar nocautes, de buscar finalizações, né, de buscar acabar com a luta de qualquer maneira, né? Charles do Bronx não é um lutador passivo, que fica esperando. Ele é um cara ofensivo, um cara que ataca, um cara que anda para frente, como ele mesmo denomina, né? Esse é o estilo chutebox de Diego Lima, né? Os caras vão para cima e é como ele mesmo diz, né? Vem, mas vem sem entender nada. Então, sensacional. E como o Usman falou, né, cara? Charles do Bronx rompeu barreiras. Rompeu a barreira do idioma. Assim como o Alex Pereira. Claro, hoje o Alex Pereira é mais popular, né? Principalmente lá na gringa. Mas, cara, Charles do Bronx foi um dos primeiros lutadores aí, né? Tivemos Anderson Silva. Charles do Bronx foi um dos primeiros aí, né, em ascensão, se tornar estrela, que rompeu aí a barreira do idioma, né, cara? Por esse motivo aí de não falar inglês. E todos amam, cara. Tava vendo os fãs lá de fora comentando, né, a entrada dele, né, aquela música de entrada que ele entra em suas lutas, a música gospel lá do Fernandinho, né, o clima, o ambiente, né, fica leve, é uma energia diferente quando Charles Oliveira luta. Mas aí, o que vocês acharam dessas falas do Kamaru Usman reagindo aí à luta do Charles Oliveira com o Michael Chandler?